If you don't know me by now. António Palma, no piano. Muito obrigado a todos por terem vindo. Eu hoje estou aqui com o António e que é meu amigo há mais de 30 anos, e com a Ana Isabel Soares e o Jaime Rocha, também dois queridos e já antigos amigos, para falarmos sobre a Beat Generation e, em particular, o Lawrence Ferlinghetti. Mas como supus que no público houvesse pessoas com diferentes graus de familiarização com este assunto, de que nós depois conversaremos um bocadinho, sugeri-lhes que, para começar, cada um de nós lesse 2 poemas beat, e assim os que os conhecerem menos bem esse universo ficarão mais familiarizados. E então vamos começar por ouvir as leituras da Ana. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos vocês. António,
começaste muito bem com o beat, não é? E eu vou ler um poema da Diane di Prima, uma das mulheres beat, normalmente são relegadas para segundo plano, porque elas próprias também não faziam parte do grupo inicial, portanto foi uma influência que surgiu à medida que o movimento foi ganhando também ímpeto. A Diane di Prima escreveu este poema que eu acho que é muito significativo de uma série de questões sobre ritmo, de que depois falaremos. Chama-se O Visitante. Bem, disse ele, então és o Lee. Estava de pé à porta. Sim, disse eu, não o conhecia. Sou o Lee. Queria conhecer-te, disse ele. A Jackie falou-me de ti. Oh, disse eu, entra. Ele entrou e sentou-se na cama. A miúda lá em Rockland, disse eu. Como está ela? Bem, disse ele, sorriu. A sério, está mesmo bem. Gosta daquilo por lá, disse ele. Bem, disse eu. Ele metia-me medo. Ouça, disse eu, sobre o que é que me queria falar. Foi lá que encontrei a Jackie, disse ele, em Rockland. Terapia ocupacional. Fizemos coisas. Oh, disse eu. Tu escreves poesia, disse ele. Olhou para mim. Sim, disse eu. A Jackie mostrou-me alguma poesia que tu escreveste, disse ele. Mandaste-lhe numa carta? Sim, disse eu. Não me lembrava. Ele disse, sim, mandaste-lhe. Depois ele disse, por que é que escreves poesia? Não disse nada. Tinha deixado de pensar nisso há muito tempo. Eu costumava escrever poesia, disse ele. Sim, disse eu. Sim, disse ele. Costumava escrever dia e noite. Por que paraste? Disse eu. Não sabia que dizer mais. Queimei tudo, disse ele. Antes de ir para Rockland. Oh, disse eu. A Jackie deu-me a tua morada, disse ele. Estava no envelope. Depois ele disse, não consigo perceber porque é que alguém faz, seja o que for. Eu disse, merda, pai, é preciso fazer qualquer coisa. Disse aquilo muito alto. Ficou ali sentado um bocado. Estava a escurecer. Acendi todas as luzes da casa. Depois, disse ele, comecei outra vez. Sim, disse eu. Sim, disse ele. Às vezes tem que ser. Não posso evitar. Depois ele disse, agora ainda não queimei nada. Belo, disse eu. Pensei que ainda falava de poesia. Gostava de ler alguma coisa. Talvez pare quando arranjar emprego, disse ele. Achas que sim? Não disse nada. Espero que sim, disse ele. É tão estúpido escrever. Gostava realmente de ver a tua poesia, disse-lhe eu. É muito amável, disse ele. Eu gostei da tua. Jackie mostrou-me. Levantou-se e vestiu o casaco. Ontem escrevi bastante, disse ele. 14 horas. Foi até à porta. Penso que vou parar, não tarda, disse ele. Ou então queime tudo outra vez. Como que riu. Abri-lhe a porta. Talvez queime tudo outra vez, disse ele. Traga-me qualquer coisa, qualquer dia, disse eu. Gostava de ler. Ele estava no patamar, mas parou e olhou para mim. Gostava mesmo de ler qualquer coisa, disse-lhe eu. Sim, disse ele. Então, a continuar, vou ler um poema do Gregory Corso, do seu livro Gasolina, que foi publicado 2 anos depois do Howl, que é o poema que inaugura o movimento Beat, enfim, que se convenciona como inaugurador desse poema, desse movimento. E o Gasoline, o Gasolina, que saiu aqui em Portugal ano passado, em 2021. E este é um poema chamado Tenho 25 anos. E diz assim: com um amor, uma loucura por Shelley, Chesterton, Rimbaud e o latir carente da minha juventude, andou de ouvido em ouvido, odeio velhos poetas. Especialmente velhos poetas que se retraem, que consultam outros velhos poetas, que conversam da sua juventude em sussurros e dizem, fiz isso nessa altura, mas isso foi nessa altura. Nessa altura, ora eu, a esses calmos e velhos homens, diria, sou vosso amigo, o que vocês foram através de mim, sê-lo-ão de novo. Depois, de noite, no recato das suas casas, arrancar-lhes-ia as suas línguas desculpas e roubaria os seus poemas. Obrigado, Miguel, pelo convite. E vou ler
do Ginsberg, deste livro, o Ivo. Vou ler um bocadinho. Os poemas são longos, tanto do Ginsberg como do Ferlinghetti. São longos, portanto não vou ler o poema todo, mas o poema em si pode ser lido por partes, porque cada parte é já um poema em si. E vou ler o América, é de 1956, e por ser também o poema que me abriu uma janela, uma porta, abriu uma luz qualquer na poesia que eu já escrevia, portanto, já com os meus 20 anos, ou 19, 20, 21. América, eu dei-te tudo e agora não sou nada. América, $2,27, 17 de janeiro de 1956. Eu não suporto a minha própria mente. América, quando é que vamos acabar com a guerra humana? Vai-te foder com a tua bomba atómica. Eu não me estou a sentir bem, não me chateis. Eu só escrevo o meu poema quando estiver bem da cabeça. América, quando é que serás angélica? Quando despirás as roupas? Quando te olharás através do túmulo? Quando estarás à altura dos teus milhões de trotskistas? América, porque estão as tuas bibliotecas cheias de lágrimas. América, quando enviarás tu os teus ovos para a Índia? Estou farto das tuas exigências dementes. Quando poderei eu entrar no supermercado e comprar o que necessito com o meu aspecto? América, afinal, somos nós os dois que somos perfeitos e não o outro mundo. América, eu tenho um fraco pelos movimentos operários do mundo. América, eu fui comunista quando era miúdo e não me arrependo. Eu fumo marihuana sempre que posso. Eu fico sentado em casa dias a fio a contemplar as rosas dentro do meu armário. O meu psicanalista acha que estou perfeitamente bem. Eu não direi a oração do Senhor. Eu tenho místicas visões e cósmicas vibrações. América, eu ainda não te disse o que tu fizeste ao tio Max quando ele veio da Rússia. Estou a falar contigo. América, liberta o Tom Mooney. América, salva os republicanos espanhóis. América, eu sou os estupradores de Scotoboro. América, o Sacchi e o Vanzetti não podem morrer. América, eu vou dar o meu corpo invertido ao manifesto. Berkeley, 17 de janeiro de 1956. Eu dei uns saltinhos porque o poema é longo, mas ao ouvir esta parte fica-se logo com uma ideia do ritmo e da poesia do Ginsberg, deste movimento quase musical e de intervenção. Cada frase é quase um manifesto. E agora do Ferlinghetti, o outro poema que me marcou também muito. A vida que levo é muito sossegada. Passo os dias no café do Mike, admirando os campeões de bilhar do grupo Dante e os viciados de matraquilhos. A vida que levo é muito sossegada na zona leste de Broadway. Sou americano, fui um rapaz americano. Lia o magazine dos rapazes americanos e tornei-me escoteiro nos subúrbios. Julgava-me o Tom Sawyer, pescando caranguejos no Rio Bronx, pensando no Mississippi. Tive uma luva de beisebol e uma bicicleta American Flyer. Distribuí o Woman's Home Companion às 5 da tarde ou o Herald Tribune às 5 da manhã. Ainda ouço o jornal cair em terraços esquecidos. Tive uma infância infeliz. Vi Lindbergh aterrar. Olhei para a minha terra, mas não vi anjo nenhum. Fui apanhado a roubar lápis num bazar barato. No mesmo mês fui promovido a escoteiro-chefe. Derrubei árvores para o Grêmio da Agricultura e sentei-me nelas. Desembarquei em Normandia, num barco a remos que virou. Vi exércitos educados na praia de Dover. Vi pilotos egípcios em nuvens purpúreas, negociantes enrolando seus toldos ao meio-dia. Salada de batatas e dente de leão em piqueniques anarquistas. Estou a ler Lorna Doone e uma biografia de John Most, o terror dos industrialistas, sempre com uma bomba na gaveta da escrivaninha. Estive em Ásia.
Estive com Noé na arca. Estava na Índia quando Roma foi construída. Estive na manjedoura com o burro. Vi o distribuidor eterno. A vida que levo é muito sossegada. Passo os dias à porta do café do Mike a ver o mundo passar. Em curiosos sapatos. Comecei uma vez uma volta ao mundo a pé, mas desisti em Brooklyn. Essa ponte era demais para mim. Já tentei o silêncio, o exílio e a astúcia. Voei demasiado perto do sol e as minhas asas de cera derretem-se. Ando à procura do meu velho que nunca conheci. A vida que levo é muito sossegada. Passo os dias no café do Mike, lendo os anúncios classificados. Li de uma ponta à outra as seleções do Reader's Digest e notei a perfeita identificação entre os Estados Unidos e a Terra Prometida, já que em todas as moedas está marcado: confiamos em Deus. Mas nas notas de dólar não há nada inscrito, porque elas próprias já são Deus. Leio diariamente os anúncios, precisa-se. Ouço a América cantar nas páginas amarelas. Vejo que estão a obrigar o Melville a comer sua própria baleia. Vejo que vem uma nova guerra, mas não serei eu quem vai lutar nela. Tenho planos para o futuro. Estou na bicha para um bom emprego. Talvez me mude para Detroit. Por enquanto vendo gravatas, sou um Zé Ninguém. Passo os dias no café do Mike, contemplando o umbigo. Sou uma parte da longa loucura do corpo. Tenho escrito histórias frenéticas, sem pontuação. Sou o homem, estive lá, sofri um pouco. Sentei-me em cadeira de cansaço. E talvez escreva meu anónimo epitáfio, pedindo aos cavaleiros que não se detenham. Sou uma lágrima do sol. Sou a colina onde os poetas trepam. Obrigado. Ora bem, e eu, subvertendo um bocadinho a minha própria proposta, em vez de vos ler poetas norte-americanos, vou ler aqui 2 portugueses que eu acho que, bastante obviamente, não poderiam existir se não fosse a influência da Beat Generation. O primeiro é o Levi Condinho, e é um poema que me é dedicado. Eu tinha pensado noutro, mas era muito comprido. Vou ler este, que se chama Regresso à América, Quinta-feira Santa. Deparo com o filme mais desejado da minha adolescência sem filmes, ou com meia dúzia deles em setembro na Nazaré, a 5 escudos, no banco corrido dos pescadores. Nos anos 50, quando Franco O'Hara escrevia estes poemas, que eu entrevia apenas pela aprendizagem dos Caços Jazz do Vilas Boas no Rádio Clube da Parede, ou do Manuel Guimarães no Miramar. Parker morria em 55, Billie Holiday em 59 e o Prez no dia dos meus 18 anos. As suas andanças e súbitas paragens eram fluxos de Deus e do diabo no meu imaginário imaturo e sentimental. Li e conservo o livrinho de 1 escudo e 50 centavos, coleção Cinema, número 4, 1958, O Cantor de São Luís. História adulcorada, malparida por mentecaptos de Hollywood sobre a vida de W.C. Handy. Nat King Cole, Arta Kitt, Ella, Mahalia, Pearl Bailey. Eles cantavam Isso Nos Basta. E 37 anos depois, uma despodurada lágrima emerge ante o triunfo final do compositor negro, nesta tarde americana da ceia de Cristo ao lumiar. Retorno breve a um eflúvio beat, um livro de Jasper Jones e a vassoura dependurada no canto do quadro em Amsterdão, e Herbie Hancock correndo, dedilhando, saindo por aí em 4 tempos sem mácula, e irrupções brejeiras como trincadelas de amêndoas de Páscoa. E o cantor de São Luís dava origem a que eu entoasse o St. Louis Blues numa letra toda engatada, inventada por um camarada de liceu, acompanhado por uma guitarra perdida, com fotos de Duke e Basie, amando o amor por vir, uma branda alucinação,
a doçura de um sofrimento marginado entre o bem e o mal, e celebrei esta Quinta-feira Santa com um tumulto abrangente o grande salto do gorila de 1000 focinhos sobre a invenção paranoica da metafísica da almanaque. Segue-se Miguel, o piano totalitário de Cecil Taylor, lavando os pés aos discípulos, chicoteando as teclas, enforcando-se no comprazimento do som circular, iscariotes dos puristas do jazz, Eros e Ágape, bênção e pecado, flor ressuscitada no seio de um vulcão. E este é um bocadinho mais longo, chama-se 2014 Portugal, e é escrito por aquele senhor que está ali de cabelo branco, o António Miranda, e é um poema, o Jaime levas um bocadinho do Ginsberg. Este evidentemente não poderia existir se não tivesse sido o América do Ginsberg. E é assim, peço a vossa paciência, também não é assim tão comprido. Portugal, agora só um pedinte. Mas não te preocupes, isto é só uma espécie de poema. Eu sei perfeitamente que a não notícia da minha morte passará despercebida. Escreverei no testamento que te vou enviar que as tuas pedras não me ferem tanto como os discursos impregnados de mentiras pronunciados em conferências de imprensa, onde mentes uma fingida preocupação. E costumava ser tão fácil gostar de ti. Quando poderei entrar num supermercado e comprar o que me faz falta com a minha pobreza? Portugal, 2014. O meu nojo tem mais idade e eu quero morrer antes do tempo confirmar a tua mentira. Prometes tudo e tudo me roubaste, nem um cêntimo foi devolvido. Portugal, não fiquei surpreendido. Tu és como um penico, mesmo vazio ocupa espaço. E costumava ser tão fácil gostar de ti. Cheguei a ser feliz com o sabor da tua ilusão. Que sonho eu aqui, à beira-mar plantado, onde a não notícia da minha dor passa despercebida. Mas não te preocupes, não faças isso por mim, isto é só uma espécie de poema. Portugal, da tua incoerência herdei a insustentável rudeza de nada ter. Agora sou um pedinte. E costumava ser tão fácil escrever poesia. A minha raiva não acontece para te agradar. Agora sou um pedinte, mas não te preocupes, isto é só um poema. Portugal, és agora um país de putos e meninas. Eles enchem o cu, elas ocupam as vaginas. Portugal, eu não estou contente. Vejo os teus desempregados a chorar, vejo tanta gente a partir, vejo a tua inversão de perspectiva, vejo os teus velhos abandonados, desejando aquilo que nunca deveria acontecer. Acreditaram no teu sonho e agora vejo nos seus olhos uma indigna condição, uma vontade apressada de morrer. Portugal, 2014. 59 anos, 47 anos de trabalho, 47 anos legalizados pelo teu roubo ilegal. Portugal, vivemos o tempo dos assassinos, dos mentecaptos, dos inúteis, dos inaptos, dos cretinos. Dizes que é para o nosso bem, mas porque sentimos que nos estás a matar com tantos mimos. Portugal, o teu falhanço nem sequer foi grande coisa. Não me apeteces. Já não posso morrer por ti. Quando te cansarás da árdua tarefa de libertar os teus ladrões? Portugal, a minha cabeça tem uma estranha ideia. O teu estado é caótico. Estou imbuído de um espírito antagónico. Tem cuidado. O meu pênis é atómico. O meu desejo é automático. Estou farto dos turistas do Elétrico 28. Quando é que os informas que comprar o bilhete com a merda de uma nota de 50 euros me deixa abusivamente quilhado? Portugal, agora nada posso impedir. Vou dizer, e nem sequer é foleiro, já foste um país porreiro. Portugal,
Vendeste-te à puta errada. A Ângela não gosta de ser fodida. Não tiveste cuidado e ela é manhosa. Portugal. Mandaste-me à merda sempre que te disse ela é perigosa. Portugal. Vais morrendo, matando cinicamente um povo que lava no rio da grande desilusão as tábuas do seu próprio caixão. Então, e agora, passando à parte da conversa, se calhar ia começar pela Ana Isabel Soares, que é especialista em várias áreas da literatura, mas da literatura americana também. Aliás, viveu nos Estados Unidos e sei que é muito interessada pela beat. E queria lhe perguntar, assim, uma visão panorâmica de história da literatura, o que é que tu achas que na beat foi um corte, uma inovação com aquilo que existia no passado, portanto, a importância daquele choque. E se quiseres também, o que é que foi continuidade, porque as coisas não caem de Marte. E na sequência desta continuidade, em sentido inverso, em que é que identificas uma persistência da influência da beat hoje, no modo como se escreve hoje, seja nos Estados Unidos, seja cá, como queiras, não sei. Como começaste por acrescentar à tua primeira
ao teu primeiro comentário, uma quebra na história da literatura não há quebras completas, não é? Portanto, há sempre qualquer coisa que se perpetua. Mas o facto é que a poesia, enquanto género, enquanto prática, e estão aqui vários poetas que depois poderão contrariar-me ou confirmar aquilo que eu estou a dizer, ao longo do tempo foi-se firmando também através da libertação de uma série de convenções, através da libertação de uma série de espartilhos, por assim dizer. E a poesia na América, nos anos 50 do século passado, que é quando começa este movimento literário, ou quando os historiadores sinalizam este início, relaciona-se com muitas outras formas de expressão que não apenas a literatura. E, portanto, liga-se ao mesmo tempo a uma espécie de corrente, a um fluir. Aliás, o Ginsberg e o Corso falam de um fluir padrão que constitui a sua poesia. A um fluir do dizer poético, mas também a uma forma de expressão mais amplificada, que não se cingia apenas à palavra. Aliás, os poemas que vocês leram revelam isso mesmo, e aquilo que eu li da Diane di Prima também mostra uma ligação ao teatro, ao drama, uma ligação às artes plásticas, à música, claro, ao jazz, ao cinema, que foi muito forte para estes poetas. E, portanto, há aqui uma convergência, por um lado, do fenómeno de libertação dos espartilhos e muito concretamente estou a pensar numa libertação que não foi iniciada pelo Ginsberg, mas tinha sido iniciada algumas décadas antes por gente como o T.S. Eliot, ou o Ezra Pound, ou o William Carlos Williams, que já se revoltavam contra uma espécie de conservadorismo literário que eles encontravam, quer nos herdeiros dos transcendentalistas do século XIX, ou no lado inglês britânico, porque obviamente com a comunhão da língua também há esta convivência. E o T.S. Eliot era uma pessoa muito que reagia muito ao tipo de ruralidade. Havia uma certa ruralidade em alguns poemas britânicos do início do século XX, e então é esta tentativa de libertação das convenções de um lado mais artificial ou mais, se quiserem, espartilhado, como já usei a palavra, associa-se também a grande efervescência artística de várias artes diferentes que acontece nesta altura, portanto, cerca de 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E a guerra é também uma referência importante, portanto, esta poesia beat reúne não só tópicos da literatura, aliás, parece-me que um dos grandes motivos pelos quais ela é valiosa é porque não se fecha na literatura, não se cinge a uma forma literária, mas abarca todos os aspectos da vida artística e fora da arte que podiam ser expressados pela voz poética. E, portanto, a guerra, dizia eu, é mais um desses tópicos. É um tópico fortíssimo e é um tópico, curiosamente, ao contrário do que aconteceu com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi muito produtivo em termos poéticos, teve muita voz durante e depois da Primeira Guerra. Logo no após da Segunda Guerra Mundial houve uma espécie de silêncio, que até é identificado por alguns especialistas como uma espécie de latência, ou seja, ninguém falava, queriam evitar o Adorno falava da dificuldade de fazer poesia depois do Holocausto, não é? Portanto, há todo quase como uma vontade de sublimação ou de superação que tem de passar por aquela década, porque no fundo é uma década. O Ginsberg escreve o Howl em 55 e aí de facto há uma libertação daquilo que quer que fosse que estava latente. Portanto, não consigo ver uma quebra. Aliás, eu escolhi este exemplo do poema da Diane di Prima porque eu vejo nele um eco da segunda parte do grande poema do T.S. Eliot, do Wasteland, que ele publica em 1922. E, portanto, há uma continuidade. O Eliot também é um escritor americano, do Missouri, e ele, de facto, age na operação da libertação poética, no vinco do verso livre. E para o Ginsberg isso é muito importante, esta fala livre. Para a Diane di Prima, naturalmente, também, para todos os beats. E, portanto, estas vozes que se ouvem nos versos da Diane di Prima
no T.S. Eliot já estão presentes e também são diálogos sobre esta coisa de não sei, já escrevi, não sei o que é que vou fazer agora, não é? Estes pontos de vida em que não há um grande avanço, em que há umas indecisões. Isso é ao mesmo tempo uma quebra e uma continuidade, não sei se estou a responder. Por outro lado, este tipo de fluir que tem diretamente a ver também com o ritmo, com o prolongamento do verso, apesar quer dizer, quando nós falamos de uma geração, estamos a falar de pessoas que nasceram mais ou menos ali ao pé uns dos outros e que têm algumas ideias em comum, mas a forma é muito diferente. Temos pessoas que há poetas que fazem versos muito curtos, há outros que fazem versos muito longos. O mesmo poeta pode ter um poema com versos muito curtos. Portanto, isto não é, quer dizer, não são todos Walt Whitman. Walt Whitman tinha aquela medida praticamente idêntica, não é? Mas o que é facto é que este fluir, esta voz libertada, não só se mantém hoje, e se calhar hoje, talvez não tanto, porque as referências hoje eu diria que são um pouco mais neoclássicas, mas pelo menos até ao final do milénio encontra-se muito, muito evidente esta influência dos beats, este prolongamento, mas prolonga-se necessariamente para fora da poesia. Na música, por exemplo. O Bob Dylan é fundamentalmente influenciado pelos poetas beat, só para dar um exemplo maior, não é? Um exemplo de alguém que teve um prémio Nobel da Literatura. Mas há de facto, também no cinema, também e até fora dos Estados Unidos, a Nouvelle Vague tem muita influência dos beat. Encontramos filmes que depois vão buscar o jazz, vão buscar ao mesmo tempo poesia e música, e que fazem exatamente exaltar esta forma de expressão que é uma forma de expressão essencialmente livre, que é muito uma palavra essencialmente que define, parece-me, os beats. Desculpa ter lembrado. Nada, não. Então, prazer. Agora, para o Jaime, acontece que há 4 ou 5 ou 6 ou 7 grandes vultos desde o início da Beat Generation, o Ginsberg, o Jack Kerouac, o Gregory Corso, que a Ana leu. Bem, e um deles, sendo o mais velho, foi o que morreu mais recentemente, primeiro porque viveu muitos anos e se calhar porque se tratava melhor que os outros, foi o Lawrence Ferlinghetti, que para além de poeta era também editor de todos eles, na City Lights Books, que é eu há tempos numa biografia dele li uma coisa engraçada, que a popularização e a centralidade daquela livraria em São Francisco e depois editora decorre primeiramente de uma coisa muito simples, que é eles tinham uma vida andarilha, andavam sempre todos a passear pelos Estados Unidos e portanto não se sabia onde é que iam estar este mês ou no mês que vem. O que se sabia era que periodicamente passavam por São Francisco. E a City Lights começa por ser uma pequena livraria que era sobretudo o posto de correio daquela gente toda. Não é? Eu podia escrever a quem quer que fosse para lá, as cartas ficavam lá a guardar e todos eles, sabia que podia ser este mês ou para o mês que vem, acabariam por passar lá e as cartas lhes iam entregues. Bem, e sucede que o Jaime, alguns anos 80, creio eu, sim, em 80, teve a oportunidade de conhecer e de passear por Portugal com o Lawrence Ferlinghetti. Há bocado encheu-me de inveja que tem ali um livro dele autografado. E eu ao Jaime ia-lhe pedir algo mais pessoal, que era que nos contasse essa experiência pessoal com o senhor, onde é que vocês andaram, o que é que fizeram, qual foi a tua percepção daquele homem, assim, do ponto de vista. Foi uma coisa boa, foi uma coisa inimaginável, não é? Conhecer esta figura, porque além disso caíram alguns mitos, eu aprendi alguma coisa ou preconceitos ou ideias que eu tinha, e conhecer estas figuras é sempre importante para nos orientar um pouco sobre o que é a poesia e o que é este movimento.
E eu conheci o Ferlinghetti em 86, ele veio cá editar este livro. E tinha um grande amigo, que era o André Chandlima, que é de Viana do Castelo, e que traduziu isto com Isabel Chandlima. E ele esteve em São Francisco, também em Paris. E então queríamos lançar o livro, ele queria lançar o livro, a editora Olmeiro foi a que distribuiu em Lisboa e era no Porto, na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. E então, como é que levamos o Ferlinghetti e como é que não levamos? Eu tinha um carrinho pequeno, um Talbot, ainda existia um Talbot, e o Ferlinghetti era muito alto. O Ferlinghetti era assim uma coisa alto. E eu dava-lhe para o ombro, talvez. E o meu carro era pequeno. E então fizemos a experiência lá em Benfica, junto de Olmeiro, e ele entrou no carro e então à frente, não é? E eu não conseguia pôr os joelhos. Então ele disse que estava bom, estava ótimo, estava muito bom. Foi com os joelhos encostados ao tablier, assim. E o Xande Lima atrás com o Zé Ribeiro, o Zé António Ribeiro, o editor, e então a caminho do Porto. E logo ali eu fiquei muito constrangido, porque ele ia de facto um bocadinho atarracado ali, não é? E eu pensei, bom, mas como ele é da Beat Generation, andou por ali e por acolá, está tudo bem. Mas não, o Ferlinghetti dizia que não era da Beat Generation. Ele dizia que eu não sou da Beat, nunca fui. Eu editei os autores, os poetas da Beat Generation. Eu editei-os. Mas não pertence ao movimento. Pronto, foi logo uma quebra na minha ideia. Então, o guru, o grande mestre, o mais velho, diz que não é da Beat. Então, como é que é? E pronto, ele explicou-me esta importância de ser editor, não é? E ele foi editor porque o aconselharam, também o editor em Paris, vai para São Francisco e cria lá uma editora, não é City Lights Books. E então começou, e das primeiras edições, ele depois falou do Ginsberg, quando publicou o livro, o livro foi considerado um livro pornográfico nos Estados Unidos, e ele esteve preso. E o Ginsberg também, por atentado ao pudor. E é preciso também perceber que isto foi na época do macartismo, e o macartismo era um movimento de caça às bruxas, tudo o que era de esquerda, que era comunista, que tudo publicava livros contra os Estados Unidos ou o governo dos Estados Unidos, ou era preso ou era perseguido, e a Beat nasce neste contexto, não é? Nos anos 50. E a conversar com ele, eu perguntei-lhe, então, mas depois houve a guerra do Vietnã, nos anos 60, e aí falámos um pouco desta transposição para o movimento hippie. Portanto, a Beat começou a perder um bocado o seu nome, a sua influência enquanto Beat, e então veio todo este movimento hippie mais pacifista. Portanto, uma onda de pacifismo contra a guerra, não é? Onde apareceram, então, o Bob Dylan, a John Baez, e o Leonard Cohen também nessa altura, e ele disse ao Ferlinghetti, pois foi por causa da John Baez que eu fui ao Festival do White em 1970, e ele disse, não valia a pena. Ou seja, o Ferlinghetti, tudo o que eu tentava empolar como uma coisa importante, ele baixava um bocadinho, relativizava as coisas. E isso para mim eu estava sempre, como é que eu hei de abordar agora as questões em relação a ele e à Beat? E uma das dúvidas que eu tinha era, então, mas vocês drogavam-se
E era o LSD, e faziam experiências, e ele disse, não, eu só fumei marihuana. Nunca fumei mais nada, nem cocaínas, nem nada, nem não sei o quê. Por isso é que você é tão elegante e tão bonito, é um homem bonito. E ele diz que o que lhe interessava mais era o texto, a palavra, o texto, e editar os poetas, e não fazer experiências. Ele era da geração, o mais velho, portanto isto é um bocado geracional, ele e o William Burroughs, que foi o grande, para ele, o grande autor, foi aquele que mais experiências com LSD fez. Quer dizer, o grande amigo dele era que tinha uma experiência do lado oposto a ele. E viveu muito mais anos. Portanto, ele diz que era uma questão geracional. Depois veio o Kerouac, o Ginsberg, o Neil Cassidy. Mas quais são as duas pessoas, Lawrence? Lawrence, quais são as duas poetas? Para mim é o Gregory Corso e o William Burroughs. Tem o Jack Kerouac. O Jack Kerouac era um viajante, um sonhador, um místico. Portanto, eu tenho o Ginsberg. O Ginsberg foi muito importante. Ele disse, o Ginsberg sim foi muito importante, de facto, naquela altura, mas agora ele está muito vedeta. Quer dizer, ia-me dando... está muito vedeta. Portanto, afastei-me um bocadinho. Ou seja, o Ferlinghetti tinha um pensamento do dia-a-dia, do momento, não é? Sentia a evolução das coisas. Era crítico, muito crítico em relação ao governo dos Estados Unidos e às guerras. Mas, como tu perguntaste, então, antes de irmos para o Porto, tinha que ser, passámos pela minha terra, a Nazaré, não é? E então foi dormir a Nazaré, a minha casa. E as casas antigas, as casas portuguesas, antes eram baixinhas, não é? E quando se subia para o primeiro andar, as pessoas mais altas tinham que baixar a cabeça para não bater com a cabeça. E ele achava isto muito, muito interessante. E então na Nazaré ficou delirante com o peixe seco, com os carapós secos. Achei a Nazaré, ficou um bocado delirante. E depois tinha uns amigos que tinham um restaurante, cujo chão era de areia. Maneira que eles já estavam a dizer, olha que veio cá o Ferlinghetti. Não acredito que o Ferlinghetti. Foi lá, entrou, música, Charlie Parker. Os amigos do restaurante adoravam o jazz, pinturas nas paredes. E depois entraram e houve um amigo que já morreu, Zé da Beca, não sei se tu conheces, lê um poema em português, The Beat Generation. E ele, quer dizer, ele estava assim a olhar, mas como é que é possível uma terra lá nos confins, lá em Portugal, e sabem tudo, The Beat Generation, ainda por cima, como éramos muito ligados aos poetas franceses surrealistas, ao Breton, ao Artaud, e depois ao teatro, o Genet, ele então ficou encantado. Como que disse, o que é que eu venho encontrar aqui? Quer dizer, que ficou um bocadinho surpreendido como é que os portugueses aqui neste cantinho sabem mais do que eu, digamos assim. E foi muito interessante esta ligação a ele, mas sempre nada vedeta, nada... Muito, muito engraçado. E gostou muito das peripécias, só para contar uma. Ele como era muito alto, lá em casa as nossas camas são camas portuguesas, não são camas americanas. De maneira que ele tinha que ficar no meu quarto, que era a cama maior, e depois eu ficava noutro. Só que fiz mais ou menos a medição, ele ficava aí com os joelhos para fora da cama. Eu disse à minha mãe, como é que vamos resolver esta situação? Não há problemas, pomos uma mesa aí aos pés da cama, pomos um cobertor, tal, e ele nem se vai aperceber. E, pronto, dormiu no outro dia. Então, Lawrence, dormiste bem? Oh, fantástico. Aquela ideia da mesa foi fantástica.
Quer dizer, a ideia da mesa nunca me aconteceu na vida. Foi muito interessante. Depois seguimos, fomos a Buarcos, aí é que eu encontrei outro Ferlinghetti. Eu gosto muito de Buarcos, tínhamos tempo, Figueira da Foz, Buarcos, não é? Devem conhecer, a prainha dos pescadores. E era a meio da tarde, e ele quis ir tomar banho, e foi tomar banho, e eu também, não é? E de repente, ele não conhecia o mar, o Atlântico, não é? O mar, as correntes, não é? E o Ferlinghetti começa a nadar, mas a nadar, e eu ficar para trás, e ele e depois senti que a corrente vinha do norte, não é? Eu estou a ver todas as correntes da Nazaré e diz, lá, isto é perigoso. Corrente, e eu gritei, Lawrence, é perigoso, dangerous. E ele voltou para trás, e eu também. Mas ele já ia lá, voltou, ainda chegou primeiro que eu à praia. E eu disse, então Ferlinghetti, como é que é? É que eu faço piscinas todos os dias. Faço 6 ou 7 piscinas por dia, todas as manhãs. E, lá em casa, em São Francisco. Eu trato-me bem. Quer dizer, ele morreu aos 101, 102 anos. E, portanto, ou seja, estamos a falar da Beat Generation, pessoal das drogas e da pesada e não sei quê. E depois temos o guru, quer dizer, a grande figura, que editou todos, impecável e com uma lucidez muito forte. Conheceu o Jorge Palma, fez um poema sobre os elétricos dedicado a Jorge Palma, e depois no Porto, é engraçado, fez uma sessão, o Jorge Palma cantou, e depois estava lá um poeta, um grande poeta do Porto, que é o Eugênio de Andrade, que já morreu, e quis conhecer o Ferlinghetti, e o Eugênio, portanto, no Porto, é grande figura. E o Eugênio mandou dizer, queria conhecer, que o Ferlinghetti viesse. Queria conhecer o Ferlinghetti. E então o Zé Vial Moutinho, que era o presidente da Associação lá da Associação dos Jornalistas, foi dizer ao Ferlinghetti, está ali um grande poeta português, e se podia ir lá para falar com ele. E o Ferlinghetti disse, hoje é entantrado para o Ferlinghetti, não é? Então ele que venha cá. O Vial Moutinho foi dizer isto ao Eugênio de Andrade. Foi um escândalo naquela sala. Eu falo disso porque foi um escândalo. Porque o Eugênio de Andrade ficou muito ofendido do Ferlinghetti não vir falar com ele, e depois fez um escândalo, e o Ferlinghetti dizia, mas isto é assim em Portugal? Os poetas portugueses são assim? Não são todos, mas pronto, nós poetas portugueses achamos que somos génios, que somos grandes e que somos não sei o quê. Ele ficou muito a pensar como é que é os poetas portugueses, não é? Ficou com esta ideia, mas depois conheceu outros, não é? E o Jorge Palma também, como é uma figura muito do Catulá, também lhe baixou que não é nada de gênio. E não sei, foi muito interessante esta viagem com ele. Viemos para baixo outra vez, ele nunca se queixou das costas, como nós hoje, as costas, nunca se queixou, fez a viagem, e foi de facto um grande momento, e ele adorou Portugal, porque também tem de uma bisavó, a Soriana tem uma costela portuguesa, e pronto, foi uma... Só mais uma coisa que é interessante, que é perguntar a Beat Generation e estes poemas que eu li, perguntamos como é que nós podemos, na altura, eu quero escrever como eles. América, não sei o quê, $2 e não sei. E depois
nos anos 60, temos outro naipe de poetas. Quer dizer, na altura já havia a poesia 61, da Fiamma, da Luísa Neto Jorge, depois já o Herberto, já outro tipo de texto. E depois como é que isto pode jogar, não é? Para um jovem que quer escrever quer influenciar pela Beat. Como é que eu vou escrever como a da Beat Generation? E depois vemos os poetas que estamos à nossa volta, aquele que nos influencia, e não encontramos um caminho, porque não somos a América, não é? Apesar de, na altura, termos a guerra da África, e o que é facto é que a nossa poesia é tão forte, na altura, e também a nossa influência dos surrealistas, a nossa influência dos surrealistas franceses, não é? E mesmo anteriores, do Apollinaire, nós vamos lendo, isto cria um bolo de influências que depois nós temos dificuldade em criar uma linha, como os da Beat tiveram, não é? Com este grupo da Beat. Tinha uma linha de contra o regime, contra a guerra, contra o capitalismo. E nós, em Portugal, era difícil criar um movimento assim, como eles, porque tínhamos um peso em cima de nós, que é um peso importantíssimo. Já tínhamos a Sofia, a Natália, e depois tínhamos o Cesário Verde, já anterior, e temos uma série de influências sobre nós, que era muito difícil, mesmo os jovens na altura, criar uma linha de texto que se fosse muito colada à Beat Generation. Não tínhamos esta vivência dos Estados Unidos, não tínhamos também aquela do racismo em relação aos negros, que é muito forte nos Estados Unidos, tudo isto, e o macartismo. Quer dizer, tínhamos a ditadura, mas nesta altura, nos anos 60, já houve uma abertura, com o Marcelo Caetano, já havia assim uma abertura, e pronto, era difícil encontrar uma linha, e então uma das fugas era para a música. Era para o Bob Dylan, para John Baez, e então aí todos ouvíamos, não é? Esses cantores, e que foi muito importante também para nós, não é? Já estou a divagar um bocadinho, e pronto, ele foi muito satisfeito com Portugal, o Ferlinghetti, e foi um bom encontro. Bem, e eu ficaria aqui mais 2 horas ou 3, e suponho que vocês também, ouvir a Ana e o Jaime. Eu estava com medo de nós não precisarmos ler mais poemas, não conseguirmos preencher o tempo que era necessário, mas infelizmente ele praticamente acabou-se, e portanto, com grande pena minha, sugiro que ouçamos uma última vez o António, e agradeço a vossa presença.